Os humanos dificilmente conseguiriam imaginar tudo o que acontece no reino animal, mas quando se trata de um animal que nos pertence, nós sempre fazemos o possível para mantê-los seguros e ao mesmo tempo os proteger. Pensando nisso, um fazendeiro optou por instalar uma câmera perto de sua casa, pois estava preocupado que sua família e seus animais estivessem em perigo por causa de um predador que vivia nas redondezas. O que ele descobriu acabou rodando o mundo, e deixou todos chocados. Bem, nem todas as pessoas que conhecemos costumam ter vacas e seus predadores como parte do cotidiano, e o máximo que a maioria conhece sobre esse animal é que ela é responsável pelo leite, queijo, iogurte e muitos outros produtos que consumimos todos os dias. No entanto, as vacas não são apenas animais úteis para a fabricação de nossos alimentos, pois também são animais bastante inteligentes e elas podem até mesmo formar amizades capazes de nos fazer chorar. Só que quando leopardos, um dos seus maiores predadores, começam a rondar o lugar onde vivem essas simpáticas criaturas, o que esperamos com esse encontro entre a carnívora fera e sua presa é somente um destino que costuma ser fatal. Mas esse caso que aconteceu na Índia sugere que a natureza nem sempre é tão simples assim. Os moradores de Gujará, um belo estado na Índia, costumavam aproveitar a brisa do oceano e a tranquilidade para pastorear seus rebanhos. No entanto, eles sempre estiveram à mercê dos animais, pois se trata de uma comunidade totalmente agrícola, o que acaba atraindo um grande problema: os predadores. Os animais que essas pessoas criam parecem deliciosos aos olhos de feras como os leopardos, e um desses predadores já vinha atormentando um agricultor em particular há muito tempo. As aparições de leopardos não são incomuns nesta região da Índia, mas o aumento de relatos naquela época levou as autoridades a níveis de preocupação alarmantes. Além da comida farta que os leopardos costumavam encontrar por ali, as fêmeas que possuíam filhotes geralmente escolhiam aqueles campos de juncos como refúgio, pois era um lugar fácil para elas se esconderem sem chamar atenção desnecessária, especialmente por causa do campo cheio de plantas altas. Pouco antes da filmagem que o fazendeiro fez da situação que aconteceu com sua vaca, um leopardo foi pego perto da aldeia, e depois ele foi levado para a floresta e solto. Não houve reclamações por um tempo, mas cerca de um mês depois, as pessoas começaram a ver um leopardo novamente. Entretanto, logo notaram que não se tratava da mesma fêmea que soltaram no passado, pois aquele era um leopardo mais jovem e muito mais selvagem. Quando os especialistas voltaram à aldeia, foi-lhes contada uma história que era difícil de acreditar. Uma família que vivia na periferia do vilarejo possuía uma criação com várias vacas que pastavam perto dos campos de juncos. E ao instalar a câmera e ver as imagens, eles descobriram que este leopardo mais jovem vinha visitar uma de suas vacas todas as noites. Eu não conseguia entender por que o leopardo se comportava desta maneira, mas ainda mais surpreendente foi o fato de que a vaca acolheu seu inimigo e a tratou como um de seus bezerros, disse o proprietário da vaca. Os protetores de animais da região não acreditaram na história no início, mas logo testemunharam com seus próprios olhos a incomum amizade entre o predador e o herbívoro. O jovem leopardo revelou-se, e eles descobriram que também era uma fêmea. Ela veio dos campos de juncos e a vaca, graças ao seu instinto e ouvidos sempre atentos, sentiu o leopardo chegando mesmo antes de poder vê-la, enquanto dois touros e um bezerro de búfalo estavam claramente nervosos tentando fugir. A vaca simplesmente cumprimentou o animal selvagem com toda a calma e simpatia. Quando os animais se encontraram, o leopardo se esfregou contra a vaca, como se fosse um gato, e então se sentou ao lado dela. O leopardo passava na propriedade todas as noites entre as 9 e 11 horas, e ficava a maior parte do tempo com aquela vaca específica. Às vezes, a vaca até lambia a cabeça do predador como se fosse um de seus bezerros. Os aldeões também relataram que ouviam durante a noite os sons característicos que os filhotes da vaca faziam quando estavam mamando. Só que, pelo que descobriram depois, a vaca estava amamentando era o leopardo. No geral, a relação entre eles era semelhante à relação entre uma mãe e um filhote, como se a vaca considerasse o leopardo como uma de suas crias, e o leopardo visse a vaca como uma mãe leopardo, e não como presa. O casal tornou-se instantaneamente modelos fotográficos famosos, pois todos os moradores que possuíam uma câmera deram um jeito de se instalarem no telhado da casa mais próxima para tentarem registrar as cenas. Apesar da atração inusitada que era essa dupla, os anciãos da aldeia não tinham nada contra o leopardo, mas tinham medo de que, eventualmente, ele pudesse atacar alguém à noite.
Então eles pediram que o animal fosse capturado e enviado para a floresta, como foi feito com sua mãe. No entanto, essa tarefa não foi tão fácil. O leopardo teimosamente se recusou a entrar na gaiola. Eles colocaram um bode como isca, mas o animal parecia saber que todos queriam separar de sua mãe bovina adotiva. Ele chegou até mesmo a ferir o bode que servia de isca para sua captura, e foi nesse instante que as pessoas decidiram atirar no animal com um dado tranquilizante. Mas o leopardo fugiu antes que este plano pudesse ser colocado em ação. Nesse meio tempo, muitos relatos de filhotes de cachorro desaparecidos de aldeias vizinhas começaram a surgir e serem creditados ao leopardo, mas ele permaneceu arisco e bem escondido durante todo esse período. O leopardo continuou visitando a vaca e depois desaparecia por vários dias ou semanas, até que voltava para vê-la novamente antes de sumir outra vez. Certa vez, a fêmea de leopardo apareceu para visitar a vaca e ficou com ela até o nascer do sol, e essa foi a última vez que alguém a viu. No entanto, às vezes, os aldeões ainda encontravam provas circunstanciais da visita do leopardo fêmea. Em uma dessas vezes, um grupo de leopardos adultos matou uma vaca diferente e a comeram quase que pela metade, mas ninguém nunca conseguiu descobrir se estava entre eles a fêmea que costumava visitar a vaca que a adotou. Especialistas em comportamentos selvagens especulam que esta estranha amizade pode ter sido possível devido ao fato de que a fêmea leopardo era muito jovem quando conheceu a vaca, antes de o instinto de caça ter se desenvolvido completamente. A vaca, por outro lado, nunca encontrou leopardos e não percebeu que eles eram uma ameaça. Esta pode ser a razão pela qual esta amizade incomum, mais surpreendente, entre um suposto predador e sua presa potencial se tornou possível. Outro incidente parecido e incrível ocorreu em uma das áreas remotas da Escócia. Um fazendeiro chamado Steve teve uma vaca chamada Lila que deixou de dar leite. A vaca voltava do pasto todos os dias durante uma semana com uma de suas mamas vazias. O fazendeiro imaginou que a vaca estava doente e chamou um veterinário. O veterinário examinou Lila, mas não conseguia entender por que seu leite havia desaparecido. A vaca estava completamente saudável. Não havia mais nada que Steve pudesse fazer, então ele decidiu seguir a vaca. Ela caminhava lentamente e mordiscava a grama com o resto das vacas. Mas quando o rebanho se aproximou da mata da floresta, Lila começou a ficar para trás e se esconder entre as árvores. Steve ficou surpreso com o comportamento da vaca. Ele não conseguia entender por que ela iria correr para a floresta. Depois de seguir a vaca, o fazendeiro encontrou Lila na grama alta, mas não sozinha. Ela estava com um bezerro pequeno. Descobriu-se que a vaca havia dado à luz um bezerro, mas ela não queria trazê-lo para casa, pois ela já sabia que seria retirado dela e colocado em um lugar separado, já que foi isso que aconteceu com todos os seus bezerros nos últimos 5 anos. Desta vez, ela decidiu esconder o bezerro na mata da floresta e ir até lá para alimentá-lo todos os dias. Lila não queria que o bezerro fosse retirado dela novamente, e desta forma ela teve a chance de estar com o seu bebê. O fazendeiro não esperava que a vaca tivesse um instinto materno tão forte. Ele decidiu não lhe tirar mais as crias, e então permitiu que elas permanecessem ao seu lado. Steve percebeu que Lila merecia a felicidade maternal. Portanto, amigos, o mundo animal não é tão simples como costumávamos pensar. Às vezes até mesmo as vacas podem nos surpreender com sua capacidade de fazer amigos e amar seus filhotes. Se você gostou dessa incrível história, deixe sua pegada no botão de like e considere assistir esse outro caso emocionante que está aparecendo na sua tela agora. Até a próxima!